Todas as frases abaixo estão construídas com comparações explícitas ou em linguagem figurada, isto é, metáfora. Então há uma comparação ou uma metáfora, tudo bem? Uma comparação literal ou uma metáfora. Legal. Assinale a opção em que o motivo da comparação está identificado de forma correta. Então é o seguinte, você não tem nessa questão aqui que identificar onde está a comparação. Não é isso que foi perguntado. O que foi perguntado aqui é o seguinte, essa comparação ali colocada, qual foi a intenção comunicativa do autor? É isso que ele quer. Então, olha só, assinale a opção em que o motivo da comparação está identificado de forma correta. Qual é o motivo da comparação? Beleza, então vamos lá. As grandes portas do refeitório se abriram e vomitaram 3 fiscais da saúde pública em roupas discretas. Aparência suja dos fiscais. Ô, Terror, vomitaram realmente, cara, digamos assim, é meio agressivo, né? Eu colocar aqui, vomitaram 3 fiscais. Mas há uma intenção comunicativa aqui do autor. Concorda comigo? Ele poderia ter colocado ali o seguinte, apareceram 3 fiscais, olha só, mas não, vomitaram. Quando a ideia de vomito, né, de vomitar, você vai notar o seguinte, que é algo que é expelido, forçosamente expelido. Concorda comigo? Beleza, então aqui nesse caso, olha só, as grandes portas do refeitório se abriram e vomitaram 3 fiscais da saúde pública. Então já dá para notar, né, que vomitaram, mostra pra gente aqui que esse refeitório não está lá com a limpeza em dia, algo assim, concorda comigo? Eles vomitaram 3 fiscais da saúde pública e aí colocaram que esses fiscais da saúde pública estão em roupas discretas. Isto é, eles não estão identificados, eles estão com roupas discretas, passando despercebidos. Tá legal? Beleza. Isso significa que há uma aparência suja dos fiscais? Não. Essa aparente sujeira, né? Essa aparência suja, poderia estar no próprio refeitório. Concorda comigo? Mas dos fiscais, o que foi falado é que eles usam roupas discretas, isto é, eles não estão uniformizados, né? Os fiscais não estão com roupas que identificam, tá legal? Mesmo porque muitas vezes há o aspecto da surpresa, né? Então aqui não é a aparência suja dos fiscais, mas aparentemente a aparência suja poderia estar no refeitório. Concorda comigo? Ah, sim, ok. Então vamos lá, vamos à frente. Então não foi à toa que o autor colocou vomitaram aqui, alguma crítica em alguma parte aí. Mas eu não posso dizer que os fiscais estão com aparência suja, correto? Legal, vamos à frente. A coluna de soldados nada mais era que um barco perdido. A coluna de soldados nada mais era que um barco perdido, levado pelas forças da natureza e por seu destino. A distância em relação a um ponto seguro. Então, olha só. A coluna de soldados nada mais era que um barco perdido. Então, os soldados, eles estavam perdidos. Concorda comigo? Eles estavam perdidos, levados pelas forças da natureza e por seu destino. Então, eles estavam sem a sua localização, eles estavam perdidos, né? E eles caminhavam ao léu, caminhavam sem o destino correto, beleza? E aqui nós temos o seguinte, olha, a distância em relação a um ponto seguro. Bom, Terror, nesse caso aqui, cara, vamos lá. Entendendo assim, os soldados estão distantes do local onde possivelmente eles estariam seguros, não poderia entender isso? Cara, poderia. Eu entendo que eles estão perdidos. Se eles estão perdidos, eles podem estar fora do local seguro. Não pode ser isso? Cara, pode ser. Cara, então é o seguinte, eu não vou logo de cara eliminar a alternativa B. Eu não tenho certeza, concorda comigo? Bom, então aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um asterisco aqui. Tá legal? Se eu me convencer que esta aqui é a melhor, tudo bem. Olha a próxima, letra C. A história é uma galeria de quadros com poucos originais e muitas cópias. Me ajuda aí. Me ajuda a observar se a história é uma galeria de quadros, tá? Me mostre aqui, observe comigo se isso aqui é um elogio à beleza na história, se é um elogio, falando que é uma galeria de quadros, né? Então, se é um elogio ou se há uma crítica aí.
Veja que a história é uma galeria de quadros com poucos originais e muitas cópias. Então, aquela coisa de tudo se copia, tudo se repete na história, né? Então, os problemas que nós tínhamos no passado estamos tendo hoje em dia, né? Então, os erros que cometemos no passado estamos cometendo de novo, né? E a gente sabe muito bem disso. Então, ele quis mostrar que a história é cíclica, né? E ao dizer que ela é uma galeria de quadros com poucos originais e muitas cópias, ele está falando, cara, tudo se copia, é cíclico, isso volta, nada é original não, é pouca coisa original. Então ele destaca a beleza da história? Não, ela quer mostrar simplesmente que ela é cíclica, só isso. Deu para a gente perceber que ele não quis dizer que é a beleza da história, correto? Vamos à frente. Letra D. Ontem é um cheque cancelado, amanhã é uma nota promissória e hoje é o único dinheiro vivo que você tem. Então, ontem é um cheque cancelado, isto é, o fracasso em atividades. Vamos tentar entender aqui essa relação, essa sequência temporal. Ontem é um cheque cancelado, é aquilo que já passou. Você já perdeu um cheque cancelado. Amanhã é aquilo que você projeta para frente, é uma nota promissória. É aquilo que projeta para frente, beleza? E hoje é o único dinheiro vivo que você tem. Então ele está mostrando que isso que nós vivemos hoje é palpável. O que é passado já passou. Nós não temos mais como resgatar, é um cheque cancelado. E o amanhã, que é o futuro, é uma nota promissória, é você passar no concurso, é você almejar passar no concurso público. Concorda comigo? Então, na realidade aqui, quando ele fala ontem é um cheque cancelado, significa o quê? É fato consumado. Não significa que é um fracasso em atividades. Concorda comigo? Beleza, vamos à frente. Letra E. Juventude é um presente da natureza, mas a idade é um trabalho de arte. Antes de qualquer coisa, vamos tentar entender aqui se isso é um elogio à idade madura, ou é uma crítica, ou é de repente entender um aspecto negativo da idade madura. Olha só. Então aqui se diz que a juventude é um presente da natureza. Que maravilha a juventude, né? É um presente da natureza. Mas a idade é um trabalho de arte. Então veja que ao colocar esse contraste aqui do mas, ele dá ainda mais relevância à idade madura. A juventude pode ser ótimo, mas a idade é ainda melhor, porque é um trabalho de arte. E um trabalho de arte, ele procura trazer uma perfeição de beleza. Concorda comigo? Não é só que a idade é a idade madura passa um aspecto melhor e tal. Não. Mas mostra, nesse caso aqui, um trabalho de arte. E o trabalho de arte, ele é detalhista, não é? Ele traz beleza e ele é detalhista, esse trabalho de arte. Então, ao dizer aqui, veja só o tom, né, da frase. Juventude é um presente da natureza, o que já é maravilhoso. Mas a idade, aí é ainda melhor. É um trabalho de arte, é uma perfeição. Cara, gostei da alternativa E. Então a gente fica entre alternativas B e E. Agora vamos lá. Vamos agora entender melhor, tá? A coluna de soldados nada mais era que um barco perdido. Então aquela coluna de soldados estava como um barco perdido. Um barco levado pelas forças da natureza e por seu destino. Mas isso significa que eles estavam distante de um ponto seguro, isto é, isso significa que eles estavam numa situação perigosa? O texto não nos mostra isso. Concorda comigo? E nós não temos um ponto de apoio para entender que esse barco perdido aqui, eles, por exemplo, não sabiam o local exato onde eles estavam. Mas veja, eles foram levados pelas forças da natureza e por seu destino. Então eles tinham aquele destino, concorda comigo? Eles tinham um objetivo traçado. Mesmo que de repente não soubessem onde eles estariam, mas eles não significa que eles estariam sem segurança, digamos assim. Então, entre a alternativa B e a alternativa E, ela reforça mais. Isso não significa, né, na alternativa B, que haveria uma distância em relação a um ponto seguro, isto é, eles estariam inseguros
não há, olha, eles estariam com algum problema, né, de segurança e tal. Não, isso não dá para saber. Isso não dá para saber. Ô, Diego, vem cá. E se não houvesse alternativa E? Cara, aí por eliminação seria a alternativa B. Concorda comigo? Por eliminação. Só que a gente chega à alternativa E aí a gente tem que entender a intenção comunicativa. A gente tem um elogio a respeito da juventude aqui, olha. Juventude é um presente da natureza. E aí ele colocou um contraste aqui para dar destaque. Mas a idade madura, a idade é um trabalho de arte. Cara, se é um presente da natureza, já é algo muito belo, um trabalho de arte é algo ainda melhor. Por isso você fala daqui que é um estado de perfeição. Porque um trabalho de arte, nós vemos perfeição nisso. Nós vemos aquele detalhamento no trabalho de arte, correto? Cara, essa pessoa é uma pessoa tão boa, mas parece uma obra de arte, não é mesmo? Não é uma obra de arte, ela é uma obra de arte, a perfeição. Beleza? Então, neste caso, nós entendemos a alternativa E realmente como a correta.